Faremos a leitura aí a partir do versículo de número 29. Então diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que a todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Nesse texto Jesus ele adverte, né? Aí principalmente os escribas e fariseus, e os chama de hipócritas. E vocês perceberam que Jesus ele acusa e condena os escribas e fariseus da época dele pelo sangue dos profetas que foi derramado, né? Então, esses mestres da lei, eles seguiram os mesmos passos dos seus antepassados, né? Dos seus ancestrais. E aí Jesus diz o seguinte, né? Que enviaria a eles profetas, sábios e escribas, e ele já anuncia o que eles iriam fazer. Eles iriam rejeitar essas pessoas, assim como rejeitaram o próprio Jesus. Iriam perseguir, açoitar, e ele fala: e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Então ele fala que todas essas coisas virão sobre a presente geração. Muito provavelmente aqui Jesus está se referindo à destruição que viria sobre os mestres, não só sobre os mestres, mas principalmente sobre eles aqui, como a ênfase do texto é sobre eles, né? Mas a destruição que viria no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade e muitos judeus morreram, né? A gente vai ver hoje, lá no texto de 1 aos Tessalonicenses, coisas muito semelhantes ao que Jesus fala aqui em Mateus 23, no trecho aí que nós lemos. Então, vamos orar novamente. E eu peço ao nosso irmão André Soares que nos dirija a Deus em oração. Bendito Espírito Santo, vamos agradecer ao seu nome, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez na sua casa. Sim, Deus. São grandes as suas misericórdias, elas têm superabundado as nossas vidas. Sim, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Neste momento, Pai, do seu Santo Espírito, Pai, possa iluminar as nossas mentes e nossos corações, para aprender mais a sua palavra, como de repetir, não só sabemos ouvir, mas também praticar e aplicar nas nossas Sim, Senhor. Tudo, iluminar a mente do Deus. Sim, Pai. Deus está trazendo aquilo que o Senhor já deu ao seu servo. Essa oração que fazemos, seu filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos então abrir, meus irmãos, a Bíblia lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo de número 13 até o 16. Então, diz assim a palavra do Senhor: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas,
como também nos perseguiram, e não agradam a Deus. E são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, meus irmãos, no começo do ano, aconteceu uma coisa bem interessante, né, que trouxe uma discussão que bem presente nos nossos dias, né? Duas pessoas, duas figuras públicas passaram por maus bocados por causa de falas delas em meios públicos, né? No caso no YouTube, falas que soaram como antissemitas. E a perseguição aos judeus que aconteceu no século passado deixou uma marca muito profunda, né, na humanidade. Que aconteceu na Segunda Guerra Mundial até hoje é lembrado. Então, junta isso aí com a cultura do cancelamento e você vai ver que qualquer discurso que soe como antissemita, com certeza trará problemas grandes para aqueles que assim se expressam. Por que a gente começou falando sobre isso, né, sobre antissemitismo? Porque você percebe que essa fala de Paulo aqui, no capítulo 2, aí nesse trecho que a gente leu, a partir do versículo de número 14, ele fala coisas aí contra os judeus, né? E aí, esse trecho de Tessalonicenses, talvez se ele fosse colocado na internet, ele seria cancelado, ou Paulo, melhor dizendo, seria cancelado. Porque você percebe aqui que são falas bem duras de Paulo contra os judeus, e alguns autores até têm compreendido a fala de Paulo aqui como um princípio de antissemitismo cristão, né? Mas será que Paulo está sendo antissemita aqui? Será que Paulo está aqui pregando um ódio aos judeus? Então a gente vai ver isso aqui, né? É claro que, já dando uma resposta, claro que não, né? Mas a gente vai ver durante o estudo aqui como isso está longe de ser verdade. Então, a gente viu no capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, em alguns domingos atrás, se não me engano foi domingo passado, né? Que Paulo ele começa o capítulo 2 relatando sobre a sua estadia ali na cidade de Tessalonicenses, né? Tessalônica, melhor dizendo. E ali ele, no capítulo 2, no início do capítulo 2, ele faz uma defesa sobre a natureza do seu ministério lá em Tessalônica. Paulo, ele fala que a conduta, no caso dele, de Silvano, que é Silas e Timóteo, não foi uma conduta igual a dos cínicos da época, que eram filósofos itinerantes, que pregavam, traziam mensagens que enganavam as pessoas para arrancar dinheiro delas, né? Então, Paulo, ele diz aí no versículo de número 4, né, do capítulo 2, pelo contrário, né, ou melhor, versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se baseia em dolo, pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então, veja que Paulo ele está fazendo uma apologia, né, ou apologética do seu ministério ali na cidade de Tessalônica. Olha, a gente não foi como aqueles cínicos que vêm pregar uma mensagem só para enganar vocês. Muito pelo contrário, ele diz aqui que eles são inocentes, né? Paulo até fala que eles, como apóstolos de Cristo, ou seja, embaixadores do rei Jesus, eles poderiam exigir o sustento, mas Paulo havia colocado no seu coração o propósito de não fazer isso, né? Não exigir sustento de uma comunidade cristã em seu período inicial, né? Para que ele não fosse pesado àquela congregação, aquela comunidade que estava sendo plantada, estava iniciando ali o surgimento, né, daquela igreja. Em vez disso, Paulo ele diz o seguinte, né, nós agimos com sinceridade no meio de vocês, nós fomos como criancinhas, né? A gente viu isso aí
no versículo de número 8, do capítulo 2, assim querendo, ou melhor, versículo 7, né? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Esse termo aí, carinhosos, no grego é literalmente criancinhas. A ideia de que Paulo foi sincero. Paulo, Silvano e Timóteo, eles foram sinceros ali no meio dos Tessalonicenses. Além disso, Paulo usa outras duas figuras, que é a figura de uma mãe e a figura de um pai, né? Nós fomos como mãe que acaricia os seus filhos, que cuida dos seus filhos, e também como pai que exorta os seus filhos. E aí é interessante que a exortação, né, aí o consolo e a demonstração de Paulo, Silvano e Timóteo era para que os tessalonicenses vivessem por modo digno do Senhor. Ele termina dizendo, o Senhor que vos chama para seu reino e glória. E aí, meus irmãos, nesse relato sobre a natureza do seu ministério como apóstolo de Cristo em Tessalônica, Paulo se referiu ao seu evangelho aí durante várias vezes nesse trecho aí do capítulo 2. Né? A gente vê no versículo 2 do capítulo 2, que ele diz o seguinte: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. E no versículo 4 ele volta a falar do Evangelho, né? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. E no versículo 8 ele volta novamente a falar do Evangelho. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. E no versículo de número 9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então agora Paulo, ele deixa o relato da natureza do seu ministério em Tessalônica, e ele volta para o tema da ação de graças, que foi o tema que ele iniciou a carta. Lembra que Paulo ele sempre inicia suas cartas com ações de graças, né? Então, ele fez isso no capítulo 1 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? No versículo 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ele fala das virtudes aí dos irmãos de Tessalônica, né? E aí ele tinha deixado esse tema dessa ação de graças, que ele começa no capítulo 1, se volta para a natureza do seu ministério em Tessalônica, e depois ele retorna para a ação de graças que começou lá no capítulo 1. Né? E ele dá graças agora no capítulo 2 pelo fato de que a mensagem que Paulo, Silvano e Timóteo pregaram lá em Tessalônica, ela foi muito bem recebida pelos irmãos de lá, né? Então, o que Paulo faz agora pela ação de graças é lembrá-los de que, de fato, o seu ministério foi bem sucedido naquela cidade ali de Tessalônica, né? Porque eles receberam a palavra de Deus. Então, veja aí no versículo de número 13, que diz aí: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, é importante nós destacarmos aqui que Paulo, Silvano e Timóteo, eles dizem aqui que a palavra que os tessalonicenses creram, eles creram nessa palavra não como originada de homens, ou seja, não uma palavra que se originou, que veio de homens, mas uma palavra originada em Deus. E muito possivelmente, Paulo ele começa dizendo isso aqui porque, assim como ele teve que lidar lá com os Gálatas, ele tem que lidar com essa questão aqui novamente em Tessalônica, né? Então, lá em Gálatas, a gente vê que Paulo ele lida com a questão de que pessoas estavam acusando ele de que o evangelho que ele pregava era um evangelho de segunda categoria, ou seja,
o evangelho que Paulo prega não é o que os apóstolos lá de Jerusalém pregam, né? É um evangelho de segunda categoria, ele recebeu de segunda mão. Os apóstolos lá de Jerusalém, eles andaram com Cristo. Eles receberam o evangelho, eles pregam uma boa notícia que foi transferida a eles, que foi dada a eles pelo próprio Senhor Jesus. Paulo não. Paulo está pregando uma mensagem de segunda mão. Ele não foi um apóstolo entre os 12, né? E aqui a natureza da acusação pode ser semelhante. A ideia de que a mensagem que Paulo pregava, Paulo, Silvano e Timóteo, era deles, né? Se originava neles e não era uma mensagem que vinha de Deus. E ainda hoje a igreja ela é acusada de acreditar em uma mensagem que é inventada por homens. Eu lembro que há uns anos teve uma discussão no YouTube com um cara lá que ele foi fazer um vídeo sobre cristianismo e tal, e ele estava afirmando ali que o cristianismo foi inventado por Paulo. Paulo inventou o cristianismo, ou seja, em outras palavras, o evangelho foi inventado pelo apóstolo Paulo, né? Então, de fato, Paulo ele foi uma figura muito importante. Ele né, na verdade, uma figura muito importante para a fé cristã e para a religião cristã, né, como um todo. Mas o próprio Paulo ele se reconhece como apenas um vaso de barro no qual Deus se agrada em colocar o seu tesouro. Paulo, em nenhum momento das suas cartas, ele traz alguma prerrogativa de que a mensagem que ele prega vem dele mesmo. Muito pelo contrário, ele fala claramente que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ainda nós temos que lidar com essas acusações de pessoas que dizem que o evangelho é historinha, né, inventada por homens do mundo antigo, é historinha para boi dormir, né, como diz aí a expressão popular. Mas o fato é que o fato de nós termos recebido o evangelho no Espírito Santo, em plena convicção, como os tessalonicenses receberam, nos dá a certeza de que a boa notícia que nós escutamos sobre o Filho de Deus veio do próprio Deus, e não de pessoas que estão dispostas a enganar, né? É interessante que Paulo, o sofrimento dele validava a sua pregação. É isso que ele começa dizendo também no capítulo 2, como nós vimos na semana passada, né? Ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, veja, nós falamos disso na semana passada, né? Que Paulo, ele não estava ganhando nada, em certo sentido, né? Sentido secular, ele não estava ganhando para pregar lá em Tessalônica. Tanto é que ele não exigiu sustento. Ele tinha sido maltratado, foi lá para Tessalônica só para pregar a palavra. Ele não ganhou nada, não tirou nada dos tessalonicenses. Então, o fato dele não ter ganhado nada validava a mensagem que ele pregou ali para os irmãos de Tessalônica, assim também como valida para a gente hoje, né? Porque ele estava pregando uma mensagem, é a mensagem que fazia ele sofrer. Então, ninguém sofre por algo, por uma mentira, que essa mesma pessoa inventou. Então, as acusações de pessoas que falam, Paulo, ele está pregando um evangelho que ele mesmo inventou, né? É Paulo que inventou o cristianismo. Então, os cristãos hoje estão acreditando numa mentira. Só que o fato de Paulo ter sofrido, ele e os apóstolos, né, terem sofrido em favor do evangelho, valida a nossa fé hoje, porque isso mostra que eles pregaram uma mensagem que era verdadeira. Porque se eles tivessem inventado e depois sofressem tudo aquilo que eles sofreram por causa de Cristo, eles logo teriam abandonado a mensagem. Porque eu vou ficar sofrendo por uma mentira que eu inventei. Não faz sentido, né? Não faz sentido algum. Então, o fato de Paulo, os apóstolos, sofrerem por causa do evangelho,
Isso valida a mensagem cristã, não é algo que vem da parte de homens, mas que vem de Deus, né? Eles já tinham sofrido em Listra. Paulo, né, foi apedrejado lá em Listra antes de chegar em Tessalônica. Os judeus incitaram a multidão para apedrejarem Paulo, para matar Paulo. Ele já tinha sido açoitado em Filipos, foi preso em Filipos e depois foi perseguido em Tessalônica. Então, o sofrimento, né, dos pregadores do evangelho para levar a mensagem de Deus, a boa notícia de Deus aos gentios, isso mostra que o evangelho é de fato real, não é algo que vem de homens, mas de Deus. Então nós podemos ter a certeza de que nós, através disso, né, claro que não é só isso, né, é o Espírito Santo que convence, né, mas é um argumento, né, que nós podemos usar para mostrar que a mensagem do evangelho é real. Nós podemos ter certeza disso, que nós cremos numa boa notícia de Deus. E ainda no versículo 13, a mesma palavra que Paulo pregava, que Paulo pregou em Tessalônica, ele diz no final, está atuando em vocês. Veja aí no versículo 13, diz o seguinte: acolhestes não como palavra de homens, assim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja que o caráter genuíno, meus irmãos, da aceitação da palavra, do evangelho, é que ela trabalha naqueles que receberam essa mesma palavra, essa mensagem, né? E é interessante que a ênfase do apóstolo Paulo aqui não é tanto num aspecto individual, ou seja, ele não está dizendo aqui que a palavra trabalha individualmente no coração do crente, embora isso seja verdade, né? Mas a ênfase de Paulo aqui não é essa. Paulo usa uma expressão aqui que dentro dos seus escritos traz a entender que ele está se referindo à comunidade, né? A comunidade de crentes, a comunidade, no caso ali, de Tessalônica, né? Ele fala do poder da mensagem do evangelho em ação no meio da comunidade crente, mais do que no indivíduo. Embora, claro, o indivíduo esteja incluído dentro da comunidade. É porque uma comunidade só é formada por indivíduos. Mas a ênfase de Paulo aqui é na igreja, né, na comunidade cristã. E é importante aqui que nós não devemos confundir a expressão que Paulo aqui usa, a expressão palavra de Deus que ele usa aqui, nós não devemos confundir isso com a escritura como nós conhecemos hoje. Paulo, ele está falando aqui da mensagem do evangelho. Tá? Ele não está falando da escritura como todo, né? Como nós conhecemos hoje. Ele está se referindo à boa notícia de Deus que ele pregou em Tessalônica. Um estudioso das escrituras, Gordon Fee, ele afirma o seguinte, que a gratidão de Paulo tem a ver com a audição dos tessalonicenses de sua pregação, pelo que se pretendia ser a própria mensagem de redenção e esperança de Deus para um povo que estava sem Deus e esperança no mundo. Então é a boa notícia de Deus acerca de seu filho que estava atuando ali na comunidade de Tessalônica, né? E isso é muito interessante, porque veja que Paulo, Silas e Timóteo, eles foram para lá, pregaram a palavra, e quando eles saíram de lá, a palavra não deixou de habitar, né, ali nos crentes, entre os crentes de Tessalônica. O evangelho continuou ali no meio deles, atuando na vida deles, aquela boa notícia acerca de Jesus Cristo, né, que tira o homem das trevas e leva para o reino do Filho amado de Deus. Então, é isso que nós devemos desejar e orar também, porque quando ministros do evangelho partem para outro local, às vezes os pastores vão embora, né? Então, eles vão para outro campo de atuação, para outro campo no qual eles têm que trabalhar e pregar o evangelho. Então, quando os ministros do evangelho partem para outro local de trabalho, o evangelho que eles pregaram deve continuar trabalhando no meio da comunidade, né? Então, nós devemos orar por isso, buscar isso, apoiar os ministros do evangelho para que isso aconteça, né? E exortarmos uns aos outros para que o evangelho permaneça na nossa igreja, na nossa comunidade, né? Transformando a comunidade local
como um todo, trazendo encorajamento, esperança e um andar digno dessa boa notícia que Deus nos fez ouvir. Porque quando a gente abandona essa mensagem, as coisas começam a desandar. Você não vê as igrejas aí que abandonam completamente a mensagem do Evangelho, e aí a esperança do Evangelho se torna outra esperança, né? Se torna o sucesso dessa vida, desse mundo. Cristo, que deveria ser exaltado e deveria receber a nossa submissão como rei, vira apenas um homem divinizado que está lá presente para satisfazer os nossos anseios carnais e temporários dessa vida. Então, é isso que acontece quando uma igreja, quando uma comunidade cristã, ela abandona o Evangelho, né? Todas as esperanças se vão e aquela igreja perde até a sua identidade, né? Como igreja local, como povo de Deus local. Então veja que Paulo, ele iniciou aqui o capítulo 2, versículo de número 13, com uma ação de graças. Agora, no versículo de número 14, a partir do versículo de número 14 até o 16, ele entra aí no que a gente chama de relato histórico, que ele vai falar aí da perseguição dos judeus a Jesus, aos cristãos de Jerusalém e também aos cristãos de Tessalônica. Então, alguém pode ler para a gente versículo 14 e 15, por favor? Tanto é assim, irmãos, que tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia e Cristo Jesus, que também padeceis da parte dos nossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus, são adversários de todos. Então veja que o relato que Paulo retorna aqui, né, o relato histórico, onde ele lembra que da perseguição que Jesus enfrentou, ou melhor, que os irmãos de Tessalônica, né, enfrentaram, essa perseguição ela tem um histórico já anterior. Não foi com eles que começou aquilo. Os irmãos de Tessalônica estavam enfrentando perseguições, mas isso já vem de antes. Não foi com eles que aquela perseguição começou. O Senhor Jesus enfrentou perseguição, os profetas também enfrentaram perseguição. Então, os cristãos de Tessalônica foram perseguidos por moradores locais ali da região onde eles estavam, né? E aí, é difícil de entender aqui se Paulo está falando de judeus mesmo, ou se ele está se referindo a gentios ali da região, né? Porque ele usa aí a expressão, né, patrícios, que a expressão grega aí é próprios, é literalmente próprios. Algumas versões até trazem conterrâneos, tá? Então pode ser que sejam gentios, tá? Eles estão perseguindo, gentios ali de Tessalônica, estão perseguindo os cristãos que vivem na cidade de Tessalônica. Ou pode também ser uma alusão aqui de Paulo aos judeus que viviam ali na região da cidade. Então, é importante a gente destacar aqui que a primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos mostra a hostilidade que a igreja enfrentou, que os primeiros cristãos enfrentaram. Lembra lá que, enquanto a gente estava vendo as exposições, ouvindo as exposições do livro de Atos, a gente passou lá pelo capítulo 4, 5 e 8, que mostram os apóstolos sendo presos, açoitados, perseguidos, de tal forma que, depois da morte de Estevão, eles tiveram que se espalhar ali, os cristãos tiveram que se espalhar pela região. É claro que isso, na soberania de Deus, fez com que a palavra se espalhasse também, né? Mas eles tiveram que sair lá da Judéia. Assim, as comunidades da Judéia se tornaram, por causa dessa perseguição, os primeiros exemplos de perseverança em meio às aflições por causa de Cristo. Então é por isso, é um dos motivos, né, que Paulo ele lembra aqui desses irmãos. Então veja aí que ele diz o seguinte, a palavra ela está trabalhando em vocês, e a prova disso é que vocês se tornaram imitadores das igrejas. Aí a igreja deve ser entendida como comunidade, né, das comunidades de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também vocês padeceram, né? Padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então,
a igreja de Jerusalém, ou ali da Judéia, as comunidades da Judéia, foram as primeiras comunidades cristãs a serem perseguidas. E aí, Paulo ele está fazendo essa ligação aqui com os irmãos de Tessalônica, né? Porque aquelas comunidades da Judéia foram os primeiros exemplos de perseverança em meio ao sofrimento, às aflições por causa de Cristo. E aí ele fala no versículo 15, né, dos judeus que mataram tanto o Senhor Jesus como os profetas. É difícil aqui de entender o que Paulo quis dizer com profetas. Então tem duas opções aqui que a gente pode destacar. Paulo, assim como Jesus, na primeira opção, Paulo, assim como Jesus, entende que os judeus de sua época são culpados da morte dos profetas do Antigo Testamento, né? Essa seria a opção, a primeira opção. E aí você pergunta, né? Como é que pessoas que viveram muito tempo depois dos profetas do Antigo Testamento poderiam ser culpadas pela morte deles? A ideia aqui é que Paulo está dizendo que eles são culpados porque eles continuaram nos passos dos seus antepassados. Por imitação, né, eles são culpados também da morte dos profetas do Antigo Testamento. Então, os judeus no Antigo Testamento perseguiram os profetas, a gente vê isso, né, nos livros proféticos, principalmente também ali no livro de 1º e 2º de Reis. E aí, os judeus na época de Jesus, eles perseguiram também o profeta, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí eles se tornaram culpados por isso, né? Por perseguir os profetas no Antigo Testamento, perseguirem o Senhor Jesus também, depois perseguirem a igreja de Cristo. Então, por imitação, eles estão eles estão na posição de culpados, porque eles estão imitando os seus antepassados, né? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é que profetas podem ser pessoas que Jesus enviaria, como aparece no texto lá que a gente leu de Mateus 23, versículo 34. Lembra lá que Jesus fala lá no capítulo 23 de Mateus? Eu vou enviar profetas, escribas, aí vocês vão persegui-los, vocês vão açoitá-los nas vossas sinagogas. Então, talvez Paulo tenha em mente pessoas como Estevão e Tiago na posição de profetas também, tá? Então, existem essas duas opções aí para entender o que Paulo quis dizer aqui como profetas. Mas, quer seja uma, quer seja outra, a ideia é que esses irmãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos, e aí Paulo diz que eles são imitadores das igrejas da Judéia, porque eles estão passando pelas mesmas coisas, mas estão perseverando, assim como os irmãos da Judéia, os primeiros cristãos. E aí vocês podem até perguntar, né, por que Paulo escolhe identificar a igreja de Tessalônica com a igreja da Judéia? Porque ele poderia identificar essa igreja com qualquer outra igreja. Existiam igrejas ali na Ásia Menor, né, que foram perseguidas, mas Paulo escolhe logo a igreja de Jerusalém. Então, um dos motivos é aquele que a gente apresentou, né, porque os irmãos de Jerusalém, da Judéia, eles foram os primeiros exemplos de perseverança em meio às aflições. E uma segunda argumentação sobre isso é que provavelmente Paulo estivesse identificando a igreja de Tessalônica com a semente de Abraão, que estava ali na região da Judéia, né? Lembra, meus irmãos, que os primeiros cristãos, todos eles, os primeiros cristãos, eram judeus, tá? Então, biologicamente, eles eram descendentes de Abraão. Então, é provável que Paulo também tenha isso em mente aqui. Ele está identificando a igreja de Tessalônica com a igreja de Jerusalém para mostrar essa ligação, né? A extensão da semente de Abraão, cumprindo aí a promessa que Deus fez aos patriarcas: em ti, na tua descendência, serão abençoados todos os povos. Agora, esses irmãos de Tessalônica, eles fazem parte da semente de Abraão. É o que nós falamos lá no capítulo 1, quando Paulo fala que a gente reconhece a eleição de vocês. Essa eleição em termos judaicos é isso, né? É Deus escolhendo
pessoas para fazerem parte da família que ele prometeu a dar a Abraão, né? E essa família é a própria família de Deus. E Paulo termina aí no versículo 16, dizendo que esses judeus, eles nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, a perseguição que Paulo e seus companheiros sofreram durante as suas viagens reflete exatamente o que ele diz aqui no versículo 16. Como nós mencionamos, quando Paulo estava lá em Listra, ele foi apedrejado, né? Porque os judeus vieram de Antioquia e Icônio e influenciaram as multidões ali para apedrejarem Paulo, porque eles não queriam que Paulo pregasse aos gentios. Então, é o que Paulo está falando aqui. Eles impedem a gente de falar aos judeus para que eles sejam salvos. Então, isso aconteceu lá em Listra, aconteceu também em Tessalônica. Paulo precisou fugir de Tessalônica com Silas e Timóteo, né, para Bereia, por causa dos judeus que se levantaram contra eles ali. E ali, em Bereia, eles tiveram um ministério muito curto, embora bem-sucedido. Eles tiveram um ministério muito curto ali por causa dos judeus que saíram de Tessalônica para ir lá em Bereia, né, a perseguir Paulo e impedir que ele pregasse a palavra. Então, eles estavam completamente inclinados a impedir toda a missão aos gentios, justamente porque eram contra a mensagem do Messias crucificado. Então, veja, meus irmãos, essa perseguição que os judeus estavam fazendo contra os pregadores do Evangelho, também contra a Igreja de Cristo, resulta na ira de Deus. Paulo fala aí que a ira sobreveio sobre eles definitivamente, e antes ele fala também que eles são culpados por matarem Jesus e os profetas, né? Então, Paulo joga na conta aqui dos judeus a morte de Jesus. Está acusando os judeus de terem matado o Senhor Jesus. Então, a gente começou no início do nosso texto falando sobre a ideia de que Paulo, às vezes, é acusado como antissemita por causa desse trecho aqui, dessa carta. Mas Paulo não era antissemita. O próprio Paulo era judeu, né, para começo de conversa. O próprio Paulo era um judeu. Então, é interessante que em um dos momentos em que Paulo abre o seu coração em uma de suas cartas, ele fala o seguinte: olha, eu tenho incessante tristeza no coração por causa dos meus irmãos, os meus compatriotas, segundo a carne, o próprio povo judeu. Porque, aí Paulo fala lá, né, porque deles, eles são israelitas, né, deles são as promessas, deles vem o Messias, mas eles não creram na justiça que vem de Deus. Então, é interessante que Paulo ele não era contra o povo judeu em si mesmo, só porque eles eram judeus. Como nós vimos, o próprio Paulo era judeu. E Paulo, em uma de suas cartas, ele abre o seu coração falando que ele sentia tristeza. Eu sinto tristeza porque esses meus irmãos, eles não se submetem a Cristo, eles não creem no Messias. Isso está lá em Romanos 9, do 1 ao 5. E além do mais, Paulo está aqui se referindo não a todo o povo judeu, mas aos judeus que perseguem ativamente os cristãos, que perseguiram Jesus, no caso, e também os cristãos. Então, Paulo não está falando aqui de todo o povo judeu, ele está falando daqueles judeus que são anticristãos, daqueles que perseguiram Jesus, os profetas que foram enviados por Deus. E é importante destacar aqui que a frase que aparece aqui no versículo de número 15, 14 e 15, né? Judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os profetas, essa frase, ela seria mais bem traduzida como judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, sem a vírgula, né?
no caso, judeus que mataram o Senhor e os profetas, porque o verbo aqui matar, ele está qualificando a palavra judeu, ou seja, ele está falando de pessoas específicas, né? Judeus específicos que mataram o Senhor Jesus e também os profetas. Além do mais, uma outra questão é que os próprios autores do Antigo Testamento, eles falam de coisas terríveis contra os israelitas, né? A gente vê no Antigo Testamento os profetas profetizando, falando coisas terríveis que iam acontecer com os israelitas, acusando-os de terem violado a lei do Senhor, de terem feito coisas terríveis. Ou seja, eles estão acusando os próprios compatriotas deles, e isso não os faz, desses profetas e dos escritores do Antigo Testamento, antissemitas. Não é porque eles estão falando do mal que o povo semita, no caso, fez, os israelitas fizeram, que eles são, por isso, contra aquele povo. Não é essa não é a verdade, né? Então, o fato de Paulo fazer críticas aqui ao povo judeu, especificamente aos que mataram o Senhor Jesus e os profetas, não faz de Paulo um antissemita. Ele está falando algo que é verdade, porque de fato os judeus mataram o Senhor Jesus, eles perseguiram os profetas e eles receberiam a conta por causa dos seus pecados, tá? E o resultado dessa má ação é a ira de Deus. Como Paulo fala, a ira veio sobre eles definitivamente ou finalmente, né? E o que Paulo quer dizer aqui com ira? Que ira é essa? Que ira de Deus é essa que veio sobre os judeus? Porque aqui o verbo está no passado, né? Sobreveio. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que Paulo está usando um tempo aqui no texto grego que traz a ideia de algo futuro, embora seja descrito como se estivesse completo, tá? Ainda é algo que virá no futuro, porque Paulo está falando de uma coisa que é certa de acontecer. Então, no sentido profético, Paulo está dizendo que, de fato, é certo, certamente, a ira de Deus virá sobre esse povo, mas ele descreve aqui com uma ação que já foi completada, porque é algo certo de acontecer, embora vá acontecer no futuro. Então, o resultado dessa rejeição judaica vem certamente sobre o povo judeu do século I, né? E eu entendo aqui que Paulo está falando da ira de Deus que cairia sobre os judeus lá no ano 70. Eu creio que se Paulo tivesse vivo naquela época, muito provavelmente ele não estava, ele morreu antes, lá por volta do ano 60 ali, Paulo diria o seguinte, né? É disso que eu estava falando. É dessa ira que eu estava dizendo. Quando o Império Romano entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo de Jerusalém, matou muitos judeus e muitos outros foram vendidos como escravos. Então, essa é a terrível ira de Deus que vem sobre aqueles que rejeitam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e perseguem o seu povo. E é importante, meus irmãos, nós destacarmos que pode parecer que a perseguição que vem sobre o povo de Deus, ela mina o plano de Deus de salvar o seu povo, porque veja que Paulo ele fala aqui de pessoas que perseguem a igreja, impedem que a palavra seja pregada. Então pode dar a entender isso, né? Mas a perseguição não significa que algo deu errado no plano de Deus, nem que ele não está com o seu povo, mas a perseguição, pelo contrário, é sinal evidente de que a palavra está trabalhando no meio da igreja, de que a palavra de Deus está trabalhando no meio do povo de Deus, porque a igreja que não tem o evangelho com ela, e está por isso, obviamente, aliada com o mundo, essa igreja não será perseguida. A igreja que está aliada com o mundo, que não tem a palavra de Deus ali, o evangelho de Jesus Cristo operando no meio dela, ela não vai ser perseguida. Ela não vai ser perseguida porque ela
está aliada do mundo. Ela é amiga do mundo. Ela defende as mesmas pautas que seus aliados. Então, quando nós estamos vivendo com uma comunidade na qual a mensagem de Deus está trabalhando, isso muda as coisas, porque nós seremos opostos ao mundo e por isso ele nos odiará, né? É como Jesus fala, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, o fato do evangelho estar no meio da igreja, trabalhando, operando, isso vai fazer com que o mundo persiga a igreja. Então, a perseguição, né, não quer dizer que o plano de Deus entrou em colapso, muito pelo contrário. A perseguição mostra que, de fato, nós somos o povo eleito do Senhor, que a palavra de Deus está trabalhando em nós, nos transformando a cada dia para que nós tenhamos a esperança na vinda, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso sofrimento como igreja é participar dos sofrimentos de Cristo para que sejamos glorificados com Ele quando Ele vier a se manifestar em glória. Então, é isso que esse texto de Tessalonicenses aqui, do capítulo 2, versículo 13 ao 16, nos ensina. Nós não cremos no evangelho que se originou em homens. Nós podemos ter convicção de que a mensagem que nós cremos veio da parte de Deus. E o fato do mundo nos perseguir, dele ser contra nós, é evidência de que a palavra está trabalhando no nosso meio, de que nós de fato recebemos eficazmente a palavra e que a ira de Deus virá sobre aqueles que rejeitam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e perseguem o seu povo.